Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, muito obrigado pela sua audiência crescente ao longo desses anos. Este é o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, uma igreja evangélica, ética, equilibrada, de família, em que nós valorizamos o que a Bíblia valoriza, conceitos morais, os conceitos de fidelidade, de amor, de honestidade, de integridade, em suma, o que a Bíblia nos ensina. E nós cremos que se nós buscarmos a Deus, nós o encontraremos, porque Ele se torna sempre acessível àqueles que o buscam com o coração sincero. Está começando um programa onde você vai assistir uma entrevista e logo em seguida eu gostaria de falar alguma coisa sobre a fé que supera o medo. Fique conosco, está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. No nosso bate-papo, eu estou recebendo o Flávio e a Cristina Nogueira. Ele é comerciante, a Cristina trabalha com enfermagem, mas eles tiveram um encontro com Jesus que mudou essa família. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã. Tudo bem, Flávio? Tudo bem. Tudo bem, Cristina? Tudo bem. Sejam bem-vindos nesse programa que nós falamos das coisas maravilhosas que Jesus faz acontecer na nossa vida, não é? É um prazer estar aqui, tá? É um prazer. Flávio, me diz uma coisa. Você e Cristina você foi criado assim com religião, com fé? Como é que foi? A minha religião não tinha raízes, né? Quer dizer, eu creio em Deus, mas não seguia religião, não tinha raiz na minha religião. E Cristina? A minha família é toda religiosa e éramos praticantes. Você ia à igreja? Ia. Foi criada com fé em Deus? Criada temor com de fé em Deus? Deus, É bom, isso. não é? Agora, como é que vocês se conheceram? Geralmente quem gosta de falar sobre isso é a mulher, né? Nós nos conhecemos na escola, no período fundamental e o segundo grau também nós estudamos juntos. Sim. E aí vocês começaram um namoro, como é que foi isso? Começamos o namoro, né? E durante um tempo, mas pulamos etapas. Eu engravidei e fomos morar juntos. Sim, eu imagino aí os seus pais devem ter ficado, né? Já que eram pessoas assim envolvidas com a fé, ficaram meio desapontados com Exatamente. O meu pai queria que a gente casasse, mas na época não tínhamos condições de casar e optamos por morar juntos. E aí, deu certo, Flávio, naquele período? No começo deu certo, né? No caso eu era filho de comerciante, eu já tinha minha casa, já estava em construção. Ficamos um tempo morando com nossos pais, meus pais em si, né? Depois fomos, no caso, para nossa casa em si, no caso aí. Sei, no início ia dando tudo certo. Estava muito certo. Estavam vivendo o período Romeu e Julieta. Isso. Mas, de repente, começaram as dificuldades. Começaram as dificuldades. O que foi? Que dificuldades foram essas, Cristina? A gente se desentendia muito, o Flávio ele trabalhava muito, né, no comércio, e assim, não tinha muito tempo para a família. E eu acho que assim, a mulher, ela gosta muito do marido presente, e ele era ausente, né? Eu sempre sozinha, já tinha o meu primeiro filho, e assim, sem experiência, tudo é muito mais difícil, né? A gente sem experiência. Aí começaram as discussões, O tempo que a gente tinha para ficar junto, às vezes a gente se desentendia. Que coisa, né? Quando falta Jesus no lar, na casa, qualquer coisa é motivo de desentendimento. De desentendimento, isso. E Flávio, diante desse cenário, né, de brigas em casa, o que aconteceu com você? Eu achava que o trabalho em si, né, o trabalho para ela, eu trabalhava muito, mas ela tinha de tudo dentro de casa. Eu achava que isso aí para ela era importante, né? Geralmente tem homem que pensa assim, né? Eu boto tudo dentro de casa, não falta nada para os meus filhos, que ela se dê por satisfeita.
ela não queria isso, ela queria minha presença Ela no queria caso, em você, casa, né? É verdade. Mas aí, Flávio, algo pior, né, aconteceu aí no relacionamento de vocês. O que que foi? No caso, era filho de comerciante, né? Era um bairro era muito conhecido, eu era muito assediado na época, né? Eu era jovem, né? Farrista, e acabei eu traindo ela, no caso, né? nesse caminhar. Sei. Né? Eu acabei traindo ela, no caso, em si. E aí, no caso, traindo ela em si, no caso, aí. E aí eu continuei andando, traindo ela, né? E brigando muito muito. Você em si. chegou a cogitar de se separarem? Eu não, né? Mas ela sim, né? Filho? Ela queria sim. Mas foi nessa hora, nesse momento aí de luta, que Jesus entrou na família de vocês. Então, Cristina, toda a tua família começou a conhecer Jesus. A família do Flávio. A família do Flávio. Do Flávio, é. Lá na Igreja Missionária Evangélica Maranata de Caxias. De Caxias. Não é? Nossa igreja tão abençoada. Que você está vendo aí o endereço para conhecer essa igreja que abraça as pessoas com carinho, né? Então, a família conheceu Jesus nesse momento difícil que vocês estavam passando. Exatamente. E o que aconteceu? No caso, Nesse meio tempo aí, o Flávio descobriu que o problema do adultério cresceu um pouco, né? Teve suas consequências. No caso, eram 7 irmãos, 6 se converteram, né? Na Maranata de Caxias. E aí, no comércio, com a época, falimos o comércio. Deu falência no comércio. Os bens que eu tinha, eu tive que vender para pagar os fornecedores em si. E depois, no caso, o comércio falido, vendi meus bens, o funcionário me colocava na justiça, e eu não tinha como pagar mais o funcionário, que não tinha mais o que vender, não tinha mais, né, a parte financeira estava quebrada. E aí minha mãe me chamou, vamos para a igreja, meu filho, vamos para a igreja. Eu falei, não, mãe, não vou não, vamos para a igreja. Você foi na terça-feira, vamos para a igreja. Eu falei, não vou não. E aí falou comigo umas 2, 3 vezes, e aí eu fui para minha casa, para o quarto dos meus filhos, me ajoelhei e falei, se tu é Deus mesmo, me responde hoje, que eu preciso da solução. E eu não tenho quem a recorrer. E aí, à noite, ela falou assim, vamos para a igreja? E aí, fomos, eu e ela, no caso, só nós dois fomos, no caso, um amigo meu. E nessa igreja, no caso lá, como eu conversei com Deus no quarto, tudo na igreja, ele falou comigo, no caso lá. Né? Ele falou comigo, no caso, você que se ajoelhou no quarto, falou comigo, a mensagem foi para mim. E aí eu fiquei olhando e falei, como é que pode isso? Que coisa, só eu, no caso, naquele quarto, e Deus me respondeu. Santo. O Espírito me respondeu, no caso, assim, aí. Tem essa característica de falar ao nosso coração exatamente aquilo que nós precisamos. E começou ali, no caso ali. Ali eu me fiz a Jesus, no caso ali, já voltei ali diferente, mais tranquilo, né, mais suave. Né, e tinha uma dívida para pagar. E aí juntou, na época, meu pai e minha irmã Patrícia, né, se uniram, me deram o dinheiro, consegui pagar a dívida, né. Mas ainda tinha o fantasma desse relacionamento de adultério que você tinha. E aí, no caso, passou uma época, no caso, essa moça que eu tive com ela, no caso, me procurou e falou que estava grávida. Mas logo depois que você teve o encontro com Jesus, você me disse que você procurou para terminar tudo com ela. Isso aí. Né? Jesus, no caso, né, a convicção de que você estava errado, adulterando no queria mudança seu casamento, né? Eu a procurei, no caso, né, e falei com ela, a partir de hoje, eu aceitei Jesus, né, eu quero voltar para minha esposa, eu quero ter um casamento perfeito com ela, nós estamos terminando. E eu terminei com ela no caso daquele dia. E aí, passou mais um tempo, eu tinha que falar para minha esposa a verdade sobre esse relacionamento, né, sobre essa criança que estava para nascer. Pois é, porque ela ficou grávida, né? Ficou grávida, assim. Aí eu procurei. Quer dizer, que situação que você viveu, hein? Uma situação difícil, difícil, falência, falta de dinheiro, um adultério com que gerou uma criança, tua esposa sem saber tudo. Eu imagino aí você viveu aí um período de muita angústia, não é verdade? Muito difícil, né? Mas já sabendo que precisava acertar a vida com Cristo. Amém, verdade. E aí eu procurei o pastor Rômulo, pastor de Caxias. E ele me aconselhou, né, me mostrou como é que era. E aí eu tomei coragem, orei, jejuei, para falar com a minha esposa sobre esse
adultério que eu tive no caso. Verdade, né? E Flávio, você me disse que alguns amigos seus ficaram te dando conselhos para levá-la para fazer um aborto, Com né? vontade. Isso era normal, né? Não tinha problema. Eu falei, não, agora eu sou um servo de Deus, eu quero tudo certo. A criança não tem culpa de nada, então a criança vai nascer. E aí chegou o momento mais difícil. Você estava esperando aí uma criança, né? Não tinha como esconder mais É isso. verdade. Contar para a Cristina. E aí, uma bela noite, né? Uma noite romântica, nesse sentido. Quando nós fomos dormir, eu falei, preciso falar com você. Fala comigo o quê? E aí, conversei com ela. Houve uma traição, estava vindo uma criança. E aí ela chorou muito, né, filha? Foi horrível. Que choque, né, Cristina? Foi um choque, foi um momento muito difícil, que se não fosse o Senhor na minha vida, eu acho que a nossa família estaria destruída. Você tinha mandado ele embora. Porque é muito difícil, não é fácil perdoar. Com certeza. Só com a ajuda de Deus Só mesmo, Jesus, não é? mas como ele já tinha entrado na minha vida, eu tive a ajuda dele, principalmente. De Jesus, que foi em primeiro lugar. E, assim, da igreja que me acolheu. A gente estava participando já de um departamento. E a gente tem a ajuda dos irmãos. Bons conselhos. Exatamente, bons conselhos. Conselhos de perdoar, Exatamente. de dar uma chance. Principalmente porque o Flávio estava buscando consertar a vida dele com Deus, não é? Ele já não era mais aquele Flávio que cometeu o adultério, ele já era outro homem agora. Transformado, exatamente. Tivemos a ajuda do pastor Rômulo e da Osaí, que foi muito presente nesse momento. É verdade. Olha, poucas pessoas sabem que o pastor, que até a Osaí também, esposa do pastor, eles são terapeutas familiares, não é? Eles ajudam os casais nesse sentido, aconselhando, incentivando ao perdão, incentivando a comunicação. E a igreja, então, tem um papel assim fundamental na harmonia familiar. Quantos casais se reconciliaram? Quantos mantiveram o casamento através do encontro com Cristo e também de um aconselhamento pastoral, como vocês? É verdade. E aí você perdoou o Flávio? Perdoei o Flávio. Que bom. E começou uma nova etapa na vida de vocês. Uma nova etapa. Que coisa. 3 filhos. 3 filhos. E olha, o que eu gostei de saber também, o Flávio me disse que enquanto ele não conhecia Jesus, os negócios dele, que é comerciante, iam de mal a pior, cada vez mais enrolado. E com Jesus, como é que foi? Você fez algum curso de administração? O que aconteceu para mudar isso? O Espírito Santo, Jesus, foi o meu professor, no caso, né? E a gente foi aprendendo, né? Fui ganhando menos, né? Foi me explicando, me ensinando, no caso, né? Que você vai ganhando, vai poupando, e só gasta aquilo que você tem. Que você ser não mais tem, comedido. vai comprar menos. O Evangelho te ensinou o equilíbrio. Né? Negócio Coisa certo. linda. Exatamente. É verdade. Que bom, que coisa boa. E agora vocês já fizeram 25 anos de casados, estão com os filhos aí formados e um casamento abençoado e vocês ainda trabalhando para Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês, Cristina, Flávio. Que Deus continue a abençoar a família de vocês e esse lindo testemunho que você tem para os homens que precisam seguir Jesus, que o casamento fica muito melhor. Amém, verdade. Amém. E vocês, amigos, vocês estão vendo um telefone aparecendo aí na nossa tela. Ligue para nós, temos um grupo de voluntários, eles irão atendê-lo com muito carinho, vão trazer uma palavra de esperança, de fé ao seu coração e até mesmo informar nossos endereços. Faça uma visita a uma de nossas igrejas. Vocês encontrarão ali um povo querido, um povo amigo e principalmente um lugar onde se prega Jesus Cristo. Mas continuem ligados porque vocês vão ainda assistir uma mensagem abençoadora sobre o poder transformador de Jesus.
Acampamento Maranata. Venha desfrutar deste aconchegante ambiente para realizar seu evento. Localizado em Xerém, o acampamento possui ampla estrutura com acomodação para 400 pessoas, ambientes de reuniões, espaço para atividades ao ar livre, cozinha industrial totalmente equipada e local para suas refeições. Informações 2567-7770. Eu quero convidar vocês a fazerem uma viagem a Israel nos Passos de Jesus com o pastor Davi Silveira, um dos pastores mais abençoados do nosso ministério. Serão 11 dias em Israel, conhecendo aqueles lugares lindos. Você está vendo um telefone aparecendo aí. Se você estiver interessado, ligue para nós. Você vai ser muito abençoado. Meus amigos, a Palavra de Deus é um livro extraordinário porque ela nos ensina a superarmos as nossas crises, os nossos medos, as nossas inseguranças. Como é que a Bíblia nos ensina a superar os nossos medos? Em primeiro lugar, a Bíblia fala para nós, conta para nós e desafia cada um de nós a confiarmos no Senhor, a entregarmos para Ele os nossos medos, as nossas inseguranças. E é verdade que alguns medos, eles são fisiológicos. Alguns medos são úteis. Termos medo de altura, o medo da preservação da vida quando alguma coisa perigosa surge na nossa frente. Medo é alguma coisa que quem pensa, quem é inteligente, acaba sentindo de algumas situações mais difíceis, não é? Uma criança pequenininha, tão inocente, não tem nem medo de altura. Ela cai porque não sabe que se cair vai se ferir, vai poder até morrer. Mas existem medos que, quando o medo é muito extremado, vira fobia. O medo infundado vira paranoia. O medo que não cessa vira desespero. E o medo doentio vira pânico. E são desses medos e dessas fobias que aquele que crê no Senhor tem possibilidade de superar. Em primeiro lugar, a gente supera os nossos medos quando a gente começa a ver as maravilhas que Deus operou durante a história. E a palavra de Deus nos mostra de inúmeras situações onde a possibilidade de vitória era praticamente nenhuma, mas Deus intervém e transforma a derrota em vitória, transforma a morte em vida, transforma o sofrimento em descanso. Então, conhecer os milagres, conhecer as intervenções da Bíblia nos ajuda a superar os nossos medos. Há uma outra possibilidade de que a gente consiga vencer as nossas inseguranças. É quando a gente confia que o nosso Deus conhece aquilo que nós estamos passando. O nosso Deus sabe, Ele sabe até qual é o meu limite de tolerância, até onde eu consigo ir. Ele não vai desamparar o justo, Ele não vai abandonar aqueles que confiam nele. Portanto, meu amigo, se você está vivendo uma situação difícil, uma situação desesperadora, uma situação de desemprego, ou sem saber o que vai fazer nessa ou naquela situação, eu gostaria de sugerir a você de procurar saber qual a vontade de Deus para que você supere essa situação. E como é que a gente pode fazer isso? Em primeiro lugar, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a perceber as coisas que agradam a Deus, e quando nós começamos a andar de acordo com o que Ele quer que façamos, nós podemos esperar as recompensas, os galardões que Deus tem para aqueles que se aproximam dEle.
E eu não digo que nós que cremos em Jesus nunca vamos passar por dificuldade e problema. Não é isso. Nós passamos também. O Senhor Jesus sempre nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nas aflições, eu posso ter ânimo, porque eu sei que o meu Redentor, o meu Salvador, o meu amigo, conhece as minhas necessidades e quer, de alguma forma, ele não quer ver o meu sofrimento. Deus não se alegra no sofrimento de ninguém. Muitas pessoas têm questionado o nosso Deus, o Criador, o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, por causa de todos esses problemas que estão surgindo na sociedade, nos países, na vida moderna, no mundo de hoje. Mas Deus não pode se responsabilizar, Deus não pode ser responsabilizado pelos dramas que estão acontecendo hoje, fruto da nossa falta de inteligência, fruto da nossa capacidade de destruir o planeta, de não cuidar dos nossos idosos ou dos nossos doentes. O homem, sim, tem sido o grande causador dos males que estamos vivendo e que tem ocorrido por toda a nossa humanidade. Agora, por exemplo, sabemos de um país aí construindo bombas de hidrogênio, etc. Depois começa a surgir um grande número de vítimas e vão dizer que foi Deus, mas não foi Deus, fomos nós os causadores desse problema. Mas diante dessa necessidade, diante desse drama, diante de tudo isso que está acontecendo, eu quero desafiar você a colocar a sua esperança naquele que conhece as nossas necessidades, aquele que sabe quando precisamos dele. E as mãos do Senhor se estendem com misericórdia para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que o obedecem. Eu quero desafiar você a colocar a sua vida nas mãos de Deus, a entregar o seu coração para o Senhor, a procurar na palavra de Deus os princípios que vão fazer você viver de uma maneira equilibrada, abençoada. E as coisas vão começar a acontecer na sua vida, fruto daquilo que você plantou. Você vai colher bênçãos se você procurar pelo Senhor e fizer as escolhas corretas, as escolhas certas na sua vida. O Brasil está passando por uma dificuldade, por um drama, que não é o culpado, não é Deus disso tudo. Mas eu creio que se nós brasileiros, buscarmos o Senhor, tomarmos vergonha e pararmos de sermos corruptos, pararmos de sermos ladrões, pararmos de sermos desonestos, o Senhor terá sempre uma boa saída, uma boa solução para a nossa sociedade. Lógico que o nosso Deus é a grande origem das bênçãos na nossa vida, mas nós temos que nos responsabilizar, nós temos que tomar atitudes, nós temos que fazer a nossa parte. E é por isso que nós estamos aqui, meu amigo, minha amiga, todo sábado pela manhã, para dizer que você pode buscar a Deus, você pode entregar o seu coração, você pode consertar os seus hábitos, você pode fazer melhores escolhas, não só na parte de saúde, na parte emocional, na parte familiar, na parte de trabalho profissional. Deus tem uma bênção que vai englobar todas as áreas da sua vida, se você for fiel a Ele, se você buscar o Senhor, se você entregar o coração e optar pelas coisas corretas, pelas coisas honestas, pelas coisas de Deus. Eu quero desafiar você, meu amigo, não só os evangélicos, os católicos, ou mesmo aqueles que não têm uma vida religiosa. Eu conheço muita gente que não tem vida religiosa, mas é bom caráter, é honesto e é bom trabalhador, é bom pai de família. Então, se nós, os homens de bem desta cidade, nos unirmos, buscarmos ao Senhor, invocarmos o seu nome, Deus há de fazer um milagre na nossa terra. Deus vai transformar os nossos corações e vai transformar a nossa cidade. O Rio de Janeiro precisa de mim e de você, que buscando ao Senhor, vivendo uma vida na presença de Deus e orando para que o Espírito Santo mude aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. É isso. Não tem nenhuma explicação estapafúrdia, nós não estamos falando nenhuma loucura, nós queremos desafiar você para de hoje em diante
procurar servir ao Senhor, por procurar gastar tempo com as coisas de Deus, procurar se envolver com uma comunidade que ama ao Senhor Jesus, que busca a presença do Senhor, que está interessada em louvar ao Senhor com integridade de alma, com um coração quebrantado na sua presença. Eu sei que você que está me ouvindo, que é do bem, você está entendendo exatamente o que eu estou falando. Esteja conosco, quem sabe amanhã, em uma de nossas igrejas. Os nossos endereços estão aparecendo aí na sua telinha. Venha estar conosco, vamos louvar a Deus juntos, vamos exaltar o Senhor. Não precisa trazer dinheiro, nós não estamos interessados que você venha para dar seu dinheiro, etc. Nada disso, nós queremos ver você abençoado, cheio do Espírito Santo, liberto, transformado e ter o coração quebrantado na presença de Jesus. Esteja conosco que você vai ser abençoado. Não só na nossa igreja, existem diversas igrejas evangélicas espalhadas por toda essa cidade, cujos pastores são homens de Deus, que pregam um evangelho coerente, que amam ao Senhor Jesus Cristo e que certamente vão encaminhar você para ter uma vida mais abençoada, mais cheia da presença do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Tá um telefone que está aparecendo aí na sua telinha, é um telefone muito importante, porque diversas pessoas estão aqui nesse momento aguardando a sua ligação para orar por você, para pedir a Jesus que transforme a sua vida. Então, se você quiser ligar para nós, será sempre bem-vindo. Agora, vamos orar. Que tal orarmos nesse momento? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Vamos orar a esse nosso Deus maravilhoso, mas só funciona a oração quando eu entrego o meu caminho ao Senhor. Se você está querendo orar conosco, mas não está pretendendo mudar de vida, não está pretendendo entregar o seu coração a Jesus, a oração não vai fazer efeito. Deus não honra o desobediente. Deus não abençoa o rebelde. Deus não presenteia o infiel. Você precisa agradar ao Senhor para poder receber as bênçãos que Ele quer fazer na sua vida. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, aqui está essa mulher, esse homem, essa família que tem assistido esse programa ao longo dos sábados. Ou, quem sabe, alguém que ligou a televisão agora, nesse momento, e coerentemente, honestamente, entende que só Tu, meu Deus, pode transformar a sua vida. Não existe igreja, não existe pastor, não existe sacerdote, não existe livro de autoajuda, não existe ninguém que possa tirá-lo dessa situação. Só Jesus, só a presença do Senhor Jesus, só o seu poder, só o seu amor, só a sua mão de misericórdia estendida sobre nós. Então, meu Jesus, faz isso na vida desse homem, faz aquilo que Tu fizeste um dia na minha própria vida. Tu quebraste esse coração de pedra que havia no meu coração e me deste um coração mais maleável, que possa ouvir a Tua voz. Faz isso na vida desse homem, para que ele seja abençoado, para que ele seja liberto, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Eu oro por ele em nome de Jesus, crendo que Tu vais ouvir a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Até o próximo sábado, sempre nesse horário, nessa emissora. Convide outras pessoas para assistir o programa Louvor e Mensagem. Até lá, se Deus quiser. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego, não. Ele parou então, curou meu coração, e